Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele Letícia Kiel, mas você pode me chamar de Prof. Franquil. Eu sou mestre em políticas públicas, especialista em direito processual civil, sou professora de graduação, de pós-graduação, dos preparatórios para concurso público, para a OAB primeira e segunda fase do CEISC. Professora tanto de direito da criança e adolescente quanto de direito administrativo. Sou autora de algumas obras jurídicas, coautora também, assim como sou palestrante. Eu, junto com a professora Maria Valentina e junto com o professor Matheus de Gregory, a gente vai guiar você durante a preparação da sua segunda fase em administrativo. Mas esse vídeo aqui é para conversar com você sobre o porquê escolher a segunda fase em administrativo. Porque eu sei que durante esse período surge aquela dúvida enorme de qual segunda fase escolher. Vocês estão no período ali de inscrição da prova, né? E sempre surge essa dúvida. Afinal de contas, vocês vão delimitar uma área de estudo para a segunda fase da OAB. Bem, eu quero apresentar para vocês como é que funciona uma preparação em segunda fase em administrativo, para que isso possa auxiliar vocês durante esse período de escolha, ali durante a inscrição do edital do 34º exame. Como é que funciona uma segunda fase em administrativo? Primeiro, claro, assim como qualquer outra segunda fase, você se submete à primeira fase, atingindo 40 pontos ou mais, você vai passar para a segunda fase do exame de ordem. Na segunda fase do exame de ordem, de acordo com a segunda fase, a temática que você escolheu, você vai se preparar dentro daquele tema. Quais são as vantagens de escolher uma segunda fase em administrativo, né? Eu sempre digo que o aluno que quer pensa, né? Daqui a pouco tem alguns que já estão aí com a sua rota profissional traçada. Aqueles também, existem aqueles que ainda estão, né, incertos da sua rota profissional. Mas se você cogita ou já tem a certeza de que vai seguir numa área de concurso público, direito administrativo, sem sombra de dúvidas, é uma escolha muito certeira. Por quê? Direito administrativo é a disciplina que está hoje em todos os concursos públicos. É uma das disciplinas mais importantes para concurso público. Afinal de contas, o concurso público é estudado dentro do próprio direito administrativo. Então não tem como escapar dessa disciplina. Assim também eu indico essa área para aqueles que querem advogar, né, na seara pública. Por quê? Na nossa segunda fase, a gente vai estudar e se aprofundar muito, não só dentro do conteúdo de direito administrativo, que inclusive eu vou falar um pouco sobre ele com vocês, mas também nas questões processuais envolvendo a administração pública. Então, por exemplo, durante uma segunda fase, a gente vai estudar peças como uma ação indenizatória contra a administração pública, o poder público, uma ação anulatória de ato administrativo, um mandado de segurança contra um ato, né, um abuso de uma autoridade, por exemplo. Nós vamos estudar uma ação popular, uma ação civil pública, assim como, claro, as peças de defesa ou os recursos, né, evidente que sim. Pois bem, essas peças, né, contra a administração pública, elas são objetos de uma segunda fase em administrativo, assim como o conteúdo de direito material. E mesmo que você não tenha muito estudo já dentro do direito administrativo, tudo bem, eu não parto, e o prof. Valentina e o prof. Matheus também não partem do pressuposto de que você já domina a matéria para poder escolher segunda fase em administrativo. Eu sempre brinco com os meus alunos, é administrativo do zero, realmente. Por quê? Nós não temos como saber como está a preparação de cada aluno. Você pode ser super expert em um tema matemática e talvez precise se aprofundar muito mais em outra. Assim como eu posso ter um outro aluno que é o contrário, né? E eu preciso, então, balizar a turma. Eu preciso fazer com que toda a turma tenha um bom progresso dentro do seu desenvolvimento, né, no conhecimento do edital. E por essas razões que a gente sempre trabalha numa perspectiva de um direito administrativo do zero, inclusive a parte de peças. Por quê? Uma das grandes preocupações, né, do aluno, do candidato que vai para a segunda fase é a questão da peça. Poxa, como desenvolver? Não tive muita preparação, não fiz muitas peças durante a graduação, não atuo como advogado, né, ou junto a um escritório, enfim, nem estagiei em um escritório, então eu não tenho muita experiência em fazer peças. Tá tudo bem, tá tudo certo, isso não é um problema, isso não vai lhe impedir de passar no exame de ordem, confie em mim. Por quê?
Porque ao longo do curso a gente vai estudar a linha do tempo de todo o processo inerente a uma segunda fase administrativa, evidente, né? Onde a gente entende cada parte do processo para conseguir identificar qual que é a peça, por exemplo. Para a gente não ter dificuldade de entender na hora da prova em que momento processual estamos, para saber apresentar a peça correta para a banca. Além disso, na construção, no estudo da construção das peças processuais, vocês vão aprender do zero, desde o endereçamento, a qualificação das partes, o nome, o fundamento da peça. Vocês vão saber como relatar os fatos, como trazer as preliminares do mérito, do direito, liminar, tutela provisória, vão saber diferenciar, vão saber fazer os pedidos, depois fazer o fechamento dessa peça. Tudo, tintim por tintim, nós vamos estudar dentro deste curso. O curso, gente, ele tem todas as, pelo menos tenta ter, né? Todo o conteúdo do edital. Por que eu digo tenta ter todo o conteúdo do edital? Porque em qualquer segunda fase que você for escolher, é impossível vencer o edital. Sério, estou falando aqui de uma forma muito sincera para você. É impossível vencer o edital. Nós conseguimos passar por todos os conteúdos em segunda fase administrativa, com certeza, porque não são muitos. Se você for lá comparar o tamanho, né, do conteúdo programático para administrativo e para outras disciplinas, vocês vão ver que é uma diferença muito grande, de uma forma positiva para nós, né? Porque realmente ele é mais enxuto. Ele é bem delimitado no sentido de que a gente vai ter bastante legislação esparsa para trabalhar, não é codificado o direito administrativo, mas a gente sabe exatamente quais são essas legislações esparsas, então isso fica mais fácil da gente estudar. Por exemplo, eu vou estudar agentes públicos, poxa, eu sei que a banca ela provavelmente vai cobrar alguma coisa da Lei 8.112. Eu vou estudar serviço público, eu já sei que a banca ela vai cobrar alguma coisa que é lá da Lei 8.987, da Lei 11.079, eu já sei que vai ser sobre essas duas legislações. Então ele é muito delimitado, a gente consegue separar muito bem. Tem outro macetezinho que a gente ensina para os nossos alunos durante a preparação, que é a questão das etiquetas. Eu já tenho aqui, tá até faltando algumas aqui, eu já comecei a colar no meu VAD. Aí nós temos as etiquetas. Então, são etiquetas com as principais legislações que a gente cola no VADMECO. E tem VADMECO específico também. Então, tem esse VADMECO específico, organizado por mim e demais professores. Então, ele é específico para uma segunda fase. Para a segunda fase constitucional e administrativo. E embora ele seja dessa grossura, né, aqui tem tanto leis para a segunda fase constitucional quanto para a segunda fase em administrativo. E é a partir deste material que você seguiu, né, na hora da prova. O que vocês podem levar, inclusive, é isso, é o VAD com as etiquetas marcando, tá? O VADzinho, então, e as etiquetas marcando as principais legislações ao redor dele. Isso vocês podem levar, a gente ensina o que vocês podem levar para a hora da prova, o que vocês podem fazer ou não podem fazer dentro do VADMECO, marcações, né? O que vocês podem marcar, o que vocês devem marcar dentro do VADMECO. A gente vai ensinando isso todas as aulas, tá? Não se preocupem quanto a isso. O que a gente estuda numa segunda fase em administrativo? Vamos começar por aqui, né? O que a gente vai estudar numa segunda fase? Bom, primeiramente, a gente vai estudar o conteúdo de direito material que está dentro do edital, certo? Então, aquela delimitação que está dentro do edital. Basicamente, a gente vai estudar o quê? Agentes públicos, nós vamos estudar serviços públicos, atos administrativos, a gente vai estudar poderes, nós vamos estudar também intervenção do Estado na propriedade, na ordem econômica, nós vamos estudar a parte de processo administrativo, nós vamos estudar a parte processual, né, que diz respeito, então, às iniciais que podem ser objeto de prova, a contestação, os recursos, são todos eles, né, do próprio CPC, então não tem nada mirabolante, são coisas que de alguma forma você já viu na graduação, mas tudo bem, mesmo que você não lembre, ou às vezes a gente tem alunos que estudaram na graduação durante o período do antigo CPC, não tem problema nenhum, a gente vai retomar tudo isso, como eu disse para vocês, eu não parto do pressuposto que, né, eu tenho alunos que já estão sabendo tudo, não, porque talvez alguns saibam, mas outros não, então a gente sempre ensina do zero para vocês, fiquem tranquilos quanto a isso. A gente vai estudar licitações
licitações, contratos, né? O nosso edital, ele trouxe lá em destaque a Lei 8.666 e a Lei 14.133. A aula, ela é fazendo um comparativo, mostrando que nós temos uma lei, o que fica igual ou diferente na outra legislação, que é a mais recente, justamente para facilitar essa preparação de vocês. Os concursos públicos estão cobrando as duas legislações também, então isso é positivo no sentido de quem está se preparando ou almeja se preparar para um determinado e qualquer que seja o concurso público, já vai sair muito bem estudado aí, né? Nesse curso, termina o curso aí estudando muito bem a lei de licitações e contrato, as duas leis que estão vigentes. Nós estudamos também bens públicos, por exemplo, responsabilidade civil do Estado, que são os conteúdos que a gente chama de direito material, que vão ser utilizados dentro das teses da peça e dentro das questões também, que vão servir então para a gente poder responder as questões. Bom, controle da administração pública, lei anticorrupção, também não tinha falado ainda, né? São esses os conteúdos, portanto, os principais conteúdos. E nós temos ainda a parte de peças. E aí, antes que comecem a surgir as dúvidas, se elas já não estão surgindo aí, quais são as principais petições, né, ou peças, enfim, de modo geral, que a banca gosta de cobrar na segunda fase administrativa? Eu já falo para vocês, já adianto, que são 8 peças até hoje que a banca já cobrou, então o número não é muito extenso. Várias dessas petições são bem similares, bem similares. O que a banca gosta de cobrar e o que ela já cobrou? Vamos lá. Ação do procedimento comum, ela adora. 37% das peças processuais que a FGV, ao longo da sua história, desde 2010, já cobrou, foi em procedimento comum, uma petiçãozinha inicial, um procedimento comum. O que é isso? É uma indenizatória, é uma ação relatória, uma obrigação de fazer, né? Determinando que a administração pública entregue um medicamento para o seu cliente, por exemplo, um tratamento médico, ou que ela repare o dano que o agente causou, né? Ou então uma situação de anulação, estou defendendo um agente público, eu quero anular um ato administrativo que fere os direitos do meu cliente, por exemplo. Essas são as favoritas da banca. Em segundo, no segundo ali plano, né, numa hierarquia aí de 8 peças, nós temos a apelação. A apelação é outra que a banca gosta muito, que é o recurso da sentença. Na sequência, o mandado de segurança e depois ela mais ou menos cobrou assim 2 a 3 vezes o quê? A ação civil pública, a ação popular, contestações, 2 vezes o recurso ordinário, né, que ela cobrou. Então, são essas 8 peças. E o agravo de instrumento, né? E aí sim, fechou 8 peças. São essas 8 peças que ela já trouxe. Mas professor, e tem outras peças que ela poderia cobrar também? Claro. Tem outras peças que ela poderia cobrar de acordo com o recorte do edital. Ela poderia cobrar, por exemplo, um recurso especial, um recurso extraordinário, um agravo interno, por exemplo, mas ela nunca o fez. Por quê? Porque a probabilidade de discutir teses de direito material e o direito administrativo pelo qual vocês optaram na segunda fase fica bem mais reduzido. E ficando bem mais reduzido, é evidente que a banca ela não opta, né, por essas peças, porque, poxa, ela está tentando testar o seu conhecimento em direito administrativo. Então, se ela tem dificuldade naquela peça de testar o seu conhecimento em direito administrativo, é evidente que ela não vai optar por essas peças. Mas a gente acaba estudando, né, algumas petições e alguns recursos que, embora a probabilidade seja muito remota de cair, a gente sempre se assegura de que o aluno ele aprendeu a fazer. Se der a louca na banca, ele está muito bem preparado. A gente sempre vai pecar pelo excesso. E a gente vai falando isso, olha, essa aqui tem uma probabilidade muito baixa de cair. A gente não vai gastar tantas energias aqui dentro deste estudo, mas vocês precisam entender a lógica de aplicação, de estruturação, como funciona essa peça. E, ligando esse assunto de peça com a questão de estudar do zero, como é que a gente faz durante as nossas aulas? Nas aulas de processo, a gente vai estudar a teoria processual, a gente vai falar sobre em que momento do processo, como eu identifico isso, quais são as palavras-chave que a banca vai utilizar no enunciado, como também a gente trabalha enunciado sobre aquela petição, então, correspondente àquela aula. Por exemplo, numa aula comigo de ação indenizatória, é evidente que a gente vai sentar juntos e fazer uma ação indenizatória. Por quê? Grande parte dos alunos, às vezes até por opções profissionais, acabam não tendo um treino muito
longo em escrita. E aí tem um pouco mais de dificuldade. E isso é muito importante que a gente treine durante o nosso curso. Como é que a gente faz? Nas aulas, que são ao vivo, inclusive. Essas aulas são ao vivo, vocês podem fazer interação com o professor ao vivo. A gente tem uma equipe que ajuda, né, a fazer essa transmissão da pergunta de vocês para ela chegar para mim e para o prof. Matheus e para a prof. Valentino durante a aula. E aí o que acontece? Nós vamos fazer uma construção junta dessas peças. Além disso, tem o material postado para vocês. Então vocês não precisam se preocupar em comprar mais materiais, não. Vocês já têm o material de vocês dentro do curso. O que vocês precisam adquirir além de um curso, né, que ensine vocês a responder corretamente, ensine vocês o conteúdo e fazer uma peça, é claro, vocês precisam ainda do Vademecum, né? É necessário também o Vademecum. Esse aqui é da terceira edição, mas vai sair da quarta, tá? Que é a quarta edição, ainda não está pronta na gráfica, mas vai sair, que é o atualizado para o 34º exame. Bom, isso é o fundamental, então. E aí a gente faz essas peças, mas além disso, vocês ainda fazem simulados também. Então, vocês se preparam com os simulados, faz o simulado em casa, que nós professores, a gente constrói o simulado para vocês testam, e é claro que dentro desses simulados a gente sempre tenta apostar alguma coisa que a banca possa cobrar na prova. E aí você faz o simulado e dentro do cronograma de datas que o curso fornece para vocês devolvem esse simulado para que a nossa equipe possa fazer correção. Nós temos uma equipe supervisionada por mim, é uma equipe de advogados, mestres, mestrandos, né, que fazem a correção dessa peça. E tudo sendo supervisionado por mim. E faz a correção te indicando o que está certo, o que está errado, o que tem que melhorar dentro dessa peça. Então, isso é uma vantagem muito bacana do curso, porque de fato auxilia individualmente cada um. E além dessa questão de correção individualizada e personalizada, tem também o Pergunte ao Professor. Ou seja, se você, por exemplo, não pode assistir ao vivo a aula, porque você tem que trabalhar, você tem um compromisso, ou você está muito cansado naquele dia, vai optar por não assistir a aula ao vivo, você assiste gravado e a sua dúvida você me envia no Pergunte ao Professor. Eu vou estar lá respondendo você, certo? Bom, isso então das aulas de peça. E das aulas de direito material, professora, como é que funciona? As aulas também, elas são ao vivo, na sua grande maioria. Tem algumas aulas que ficam como complementares, gravadas para vocês. Por quê? Porque são as aulas de conteúdos que têm uma probabilidade menor de cair. Então, assim, a gente tenta estudar todo o edital, mas tem conteúdos que a gente deixa mais para aula complementar, porque a gente sabe que tem aluno que não vai dar conta de tudo. Então, ele tem que dar conta daquilo que é o principal. E a gente vai nortear você para o principal, certo? E aí a gente faz essa separação também. Então, tem algumas aulas que são gravadas, que são daqueles conteúdos que têm uma chance muito menor de ser objeto de prova, mas tem também aí as aulas que acontecem ao vivo, que é aquelas que têm uma chance maior, então, de ser objeto da sua prova, ok? Bom, aí tem as aulas de direito material, onde a gente faz bastante marcação no Vademecum, trabalha súmulas, trabalha jurisprudência ali dentro, conteúdo teórico, aprende a responder as questões, aprende como construir teses, né, dentro da nossa peça, que é tão importante. Nós temos também mentorias ao longo do curso, que são momentos em que a gente não vai ter um contato ao vivo para a aula, para conteúdo de aula, mas sim para uma conversa. Por quê? Dentro da preparação de vocês, não é só o conteúdo que importa. Não, com certeza não. A nossa proximidade, ela precisa acontecer também. E essa nossa proximidade, ela vai acontecer pelas mentorias. Se você tiver rede social, você também pode nos acompanhar por lá. Eu estou sempre conversando com vocês. Tem o nosso grupo do Telegram também, que a gente vai conversando por ali. E aí, dentro dessas plataformas, né, e principalmente falando da mentoria, a gente vai conversar sobre a sua preparação, suas dúvidas sobre a marcação no VAD. Ai, prof, fiz isso, será que tá certo no VAD? Será que não? Vão retirar meu VAD? Não vão? Né? Tudo isso a gente consegue conversar ao vivo. Aí eu consigo ajudar vocês com uma certa proximidade, né? Eu digo certa porque sou eu aqui, né? Hoje eu estou no meu estúdio, na minha casa, mas de modo geral, todas as aulas, todos os simulados e as mentorias, elas acontecem no CEISC, até porque eu não abro mão do quadro. Eu amo de paixão usar quadro. Eu sou daquelas professoras assim que gosta de escrever no quadro enquanto explica, porque eu acho que fica mais didático, e aí eu também não fico tão acelerada na minha fala quando o aluno não conseguir me acompanhar, né? Então a escrita, ela também ajuda na velocidade do professor.
Eu gosto muito de mapas mentais. Por quê? O que eu penso? O aluno e aí a gente tem o próximo vídeo sobre estratégias de estudo, né? O aluno dentro da sua preparação, ele precisa utilizar várias ferramentas para conseguir consolidar o conteúdo. E consolidando o conteúdo, depois ele consegue, né, lembrar daquilo com maior facilidade e desenvolver melhor a sua prova. Então, eu gosto, uma das ferramentas de estratégia de estudo é a questão dos mapas mentais, da estruturação do conteúdo. Então, eu vou trazer muito conteúdo teórico para vocês, mas nós vamos ter também o resumo daquilo depois para a gente poder relembrar os tópicos principais, além de marcações dentro do Vademecum, além, né, de outras dicas de estudo, simulados. Então, tudo são reforços, né? Todos são reforços aí para a sua preparação, ok? Lá dentro do curso, acho que é bacana eu mencionar para vocês também que nós temos algumas outras aulas que não são de conteúdo e que também são importantes para vocês, que é sobre preparação física, são videoaulas, né, referente a uma questão mais sobre a questão do emocional que a gente precisa cuidar durante esse período, da nutrição que a gente precisa cuidar. Então, a gente se preocupa nesse contexto de preparação de segunda fase com todo o teu contexto, não só com o teu conteúdo, porque isso não é suficiente para levar à aprovação. Então, a gente precisa cuidar do seu emocional, a gente precisa cuidar do seu físico, da sua mente, para que eles estejam bem, você tenha uma boa produtividade e assim você consiga cumprir com o cronograma, com o planner que a gente dá. A gente disponibiliza um cronograma de estudos, né, que tem ali a divisão dos conteúdos que você vai estudando todo dia, que tem as tarefas para você efetuar e tudo mais. Então, é importante a gente cuidar de tudo para que efetivamente você tenha um bom resultado lá no final, né? Além disso, eu gosto muito, vocês vão perceber nas aulas comigo que eu gosto muito, de verdade, de ter um contato muito próximo com os meus alunos. Eu gosto de ter essa proximidade, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande durante a preparação de quem escolhe fazer segunda fase administrativa. Afinal de contas, vocês estão colocando e confiando em mim, vocês estão colocando, depositando em mim uma confiança de que eu vou estar auxiliando vocês a buscar vitória numa etapa tão importante na vida profissional de vocês. Eu preciso corresponder, né, a essa confiança que vocês estão depositando. Então, vocês vão ver que ao longo das aulas a gente vai estabelecer uma relação de muita proximidade para que a gente possa trocar bastante conhecimento e, efetivamente, eu consiga auxiliar você durante essa preparação. Claro, não só eu, mas também a Valentina, mas também o Prof. Matheus, ok? Bem, então, aqui de modo geral, né, apresentei para vocês aí a segunda fase. Evidente que eu não consigo falar sobre toda ela, né, senão eu vou passar o resto da tarde, do dia aqui, da manhã, não sei que horário você está assistindo aí essa aula, mas a gente passaria o resto do período assistindo. Lembre-se que lá no final você não precisa tirar 10, você precisa tirar 6 para aprovar numa segunda fase, né? Então, isso fica muito mais tranquilo também. O número de peças, ele é realmente mais reduzido, certo? A banca, ela gosta, né, de ficar mais num tradicional na segunda fase administrativa, até porque como a gente tem um âmbito de legislação mais extenso, ela gosta de se manter ali dentro do tradicional mesmo, não aloprar, até para não ter problemas depois com anulação e tudo mais, né? Não é uma coisa que acontece com frequência, raras situações na história da segunda fase que aconteceram situações que a gente foi discutir alguma questão, alguma coisa, né? Coisa que às vezes acaba acontecendo em algumas outras áreas, infelizmente. Mas nossa banca, né, de uma forma positiva, ela vem sendo muito bem, como eu posso dizer para vocês, muito coerente nas suas cobranças aí dentro das suas provas, ok? Eu deixo aqui um abraço bem apertado, já deixo o convite para você me seguir nas redes sociais, se ainda não me segue, e também assistir no dia de amanhã, vai ser disponibilizado para vocês aí o vídeo referente às estratégias de estudo. É uma videoaula que eu vou trabalhar com vocês algo que
eu apliquei dentro da minha vida depois de... E também aperfeiçoei, evidentemente, depois de muito tempo de estudo. Eu gosto muito de estudar técnicas de aprendizagem, de estudo. Eu gosto muito de estudar esse tipo de conteúdo para tornar as minhas aulas mais didáticas e também para encontrar formas de facilitar a preparação do aluno. Por quê? Esse período de segunda fase, ele precisa ser bom, ele precisa ser legal. Eu quero que vocês, assim como as minhas outras turmas, né, dos outros exames, eu quero que vocês também cheguem no final com aquele sentimento de caramba, eu não sei qual vai ser o resultado dessa segunda fase, mas olha, valeu a pena, eu aprendi muito, o que eu vou levar daqui para a vida é algo surreal. É esse sentimento que eu quero que vocês tenham aí no final da preparação de vocês. E claro, sentimento de confiança de quem vai passar na segunda fase, que não vai precisar fazer repescagem, que não vai precisar fazer mais exame de ordem, que vai dar adeus para a FGV. Esse sentimento que eu quero que vocês tenham no final de um curso de segunda fase em administrativo. Eu deixo aqui um abraço bem apertado para vocês e até as próximas aulas. Tchau, tchau!